paz, Senhor. Posso? Ninguém cumprimentou. Você que tá falando. Ninguém cumprimentou. Final. Abra aí, por gentileza, Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 6. Amém? Amém. Então, que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de brancos se puseram ao seu lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá no modo como viste subir. Glória a Deus. E a igreja que vai ser arrebatada diz amém. Amém. Senhor, purifique novamente o ambiente e prepara o nosso coração. Me dê inspiração como nunca antes. E me ajuda a desenrolar os oráculos sagrados para mim. E a igreja que é soberana diz amém. Amém. Como estou assento aplaudindo a Jesus, porque ele é soberano. Quem crê que Jesus está voltando aí? Glória a Deus. Eu vou descrever uma cena. Eu gostaria que os irmãos imaginassem essa cena. Por que eu faço isso? Vocês imaginando a cena que eu vou descrever, vocês se colocam dentro do cenário profético, amém? Amém. Glória a Deus. Há um homem, igreja, no alto de uma montanha. Na frente dele há cerca de 500 pessoas, homens e mulheres, sedentos para ouvir uma palavra divina. Este homem que está pregando, dissertando e ensinando é Jesus de Nazaré. Ele está num lugar um pouco mais elevado, para que a sua voz possa ser ouvida por toda a multidão. Ele espera o momento exato do dia, para que o vento bata na encosta da montanha e leve a sua voz aos ouvidos de todos que estão presentes. Este homem que está pregando, dissertando e ensinando é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Só há uma agravante nesse dia, perguntem qual? Ele está ressuscitado. Oh, glória. Jesus está falando de coisas fantásticas e coisas do céu. Em um certo momento ele até diz: vocês precisam conhecer mais de coisas do céu. E as pessoas que estão olhando para ele não estão acreditando no que estão vendo, e nem acreditando no que estão ouvindo. Todos eles estão com os olhares desapercebidos, todavia atônitos, com os olhos fixos que estão nele. É uma cotovelando um, que cotovela o outro, está dizendo ele mesmo. E alguém está dizendo:
está subindo. E as pessoas estão olhando. Eles não conseguem respirar direito. Eles estão tremendo. Eles estão apavorados. Eles estão na expectativa de um tempo. Depois eu entendi por que eles não perguntaram nada de coisa divina. Eles estavam assustados. Sabe por quê? Na frente deles estava um anjo. Na frente deles estava uma pessoa que foi crucificada, sepultada, e está ali vivo falando com ele. Glória a Deus. Nenhum ser humano presencia um milagre desse porte e fica normal. Às vezes nós nos envolvemos com sinais e prodígios, e nós confundimos sinais e prodígios com milagres fantásticos. Sinais são milagres, prodígios são milagres, mas que qualquer um pode ver, entender, absorver, explicar e até contar. Mas eu estou falando de milagres aterrorizantes, de maravilha. Exemplo, é Moisés atravessando o Mar Vermelho com 2.710.000 almas. Por que vocês acham que chega do outro lado da margem e ninguém dá um glória a Deus? Está Israel inteiro do outro lado da margem assistindo o Mar Vermelho fechando, incluindo todos os soldados e cavalos de Faraó. O Mar Vermelho pela primeira vez ficando vermelho, com sangue, porque na altura que eles estavam, quando o mar se fecha, a força das águas é tão grande que explode o corpo deles. O Mar Vermelho fica pintado de vermelho. Ninguém dá um glória a Deus, eles estão na expectativa de um terror. Quem quer que no campo, quem quer que o terror é Miriam. E eu acredito que ela não fez como ela queria. Porque você vê ela discutindo com Joquebede na Bíblia, quando está no menino, quando o menino é colocado nas águas. Você consegue perceber que a mulher atrevida, ela é uma mulher expansiva. Até Miriam teve dificuldade quando o mar se fechou. Depois de um tempo, ela acabou com a tremenda, ela tira um bandeiro da mochila, tenta tirar uma nota musical da perna, acabou com a tremenda, ela diz: Ei, Israel, só o Senhor é Deus. Glória, Senhor. Quando algo acontece perto de um ser humano, e esse ser humano percebe que esse algo vem do além, vem de um outro mundo que não é tipo nosso, ninguém fica normal. É diferente quando alguém conta um testemunho na igreja que foi curado, recebeu uma bênção e a igreja aplaude. Eu estou falando de milagres aterrorizantes. Apareceu de um anjo, por exemplo, é Daniel, um fantástico servo de Deus. A Bíblia diz Daniel, dizendo: eu vi um anjo, eu não vi, eu caí como morto essa terra. É João em Apocalipse dizendo a mesma coisa. Eu escutei uma voz que disse para mim e irei para ver quem era. Quando eu vi ele, com aquele cabelo branco, Glória a o Deus. olho parecendo chama de fogo, glória. vestido como ladrão de ferro das sandálias, aquela roupa branca no corpo, o cinturão de ouro no peito. Eu caí como morto. Glória a Deus. É milagre que aterroriza. No primeiro capítulo, Tiago, Jesus está ali vivo, mas eles estão olhando para Jesus, eles estão lembrando de 43 dias antes disso. Vocês lembram quando aconteceu 43 dias antes? Ele foi pendurado no alto de uma cruz. O corpo dele está destruído. Ele tem mais de 400 cortes na testa, no olho, no pescoço, no peito. Parte de sua costela pode ser vista, porque ele levou uma quarentena de ações pelo tumba. Foi 39 chibatadas com um chicote chamado Torralho, sendo que na ponta desse chicote havia 12 tiras de couro. Quando pegavam o corpo de Jesus, arrancava pedaço de carne. Eles olharam para Jesus 43 dias antes e sentiam nojo dele. Isaías gritou isso: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Mas 43 dias depois ele está lá, em pé do monte. Glória a Deus. O semblante está bonito, o cabelo está voando pelo meio dos ombros. Glória a Deus. Os olhos dele estão brilhantes. Ele não tem mais ferida no corpo. A única ferida que ele tem, que ele não permitiu que sarasse na palma da mão dele. Quando ele fazia assim, todo mundo olhava para o rosto dele. É um cotovelando dizendo: é ele. Glória a Deus. Glória Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Vamos falar agora do corpo dele. É do corpo ressuscitado dele. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que confunde o corpo glorificado com o corpo ressuscitado. E ele não estava glorificado, ele só estava. Ressuscitado. Vocês lembram na abertura do túmulo? Maria correndo desesperada no meio do jardim, pelo jardineiro, onde colocou o corpo do meu Senhor, ela escuta uma voz de Maria. Quando ela olha para trás, ela fala: Rabi, Raboni, és tu? E ele diz: sou eu, Maria. E quando ela corre para colocar a mão dele nesse afasta, que a mão diz: não me toca. Não te tocar, Senhor, por que não te tocar? Não
Mas eu vou mostrar como é que ele entrou no céu. Ele não vai entrar de qualquer jeito. Porque o céu está cercado. Deus cercou o céu com muros e colocou um portão no meio. O diabo e seus demônios estão proibidos de entrar lá. No céu só entra com autorização. Quando ele chega, ele para na entrada do céu. Os anjos que guardam a área celestial ficam desesperados, com suas espadas embanhadas, pensando em tratar com o demônio. Os anjos não são onipresentes. Vocês entendem isso, igreja? Sim. Eles não sabiam o que estava acontecendo aqui na terra. Quando Jesus ele para na entrada do céu, o anjo que está vindo desesperado com sua espada, ele começa a sentir a presença de Jesus. Glória a Deus. E ele no Salmo de 24, 7 em diante, que diz o seguinte: levantai a porta das vossas cabeças. Glória a Deus. O anjo que está atrás tem um ponto de interrogação lá, uma pergunta: quem é esse rei da glória? E o anjo que está à frente responde: o Senhor forte e poderoso da batalha. Ele é o rei da glória. Glória a Deus. Quem já leu o seguinte versículo na Bíblia: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. O velho sermão que a gente dormiu, o velho ele fica acordado. Acorda aí. O que quer dizer isso, pastor? Porque há um presente para quem serve a Deus nessa vida. Glória a Que suportam a cruz, que suportam as pancadas e as pedradas e não nega Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse presente para aqueles que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nem que seja se arrastando, ele levanta tudo e te fala: pai, eu estou aqui. Glória a Fraco, Deus. mas eu estou aqui. Existe um presente para aquele que for fiel até a morte. Temos aqui que não vai morrer. Temos aqui que vai escutar o toque da trombeta e será arrebatado. Glória a Deus. Mas temos que vai passar dessa vida para outra. Como alguns dos nossos já se foram. Esses que se foram têm uma promessa. Escuta essa. Veio da boca de baixinho. Ele pregando uma igreja que ele mesmo plantou na cidade de Tessalônica. Ele pegou os crentes bem atrevidos com umas perguntas doidas e disse: apóstolo Paulo, enquanto nós estamos vivos temos esperança. E depois de morto, o que será de nós? Paulo pede que ele vá orar e Deus revela a mensagem do arrebatamento da igreja. Paulo ele volta e prega a mensagem e ele diz: Deus me revelou, vai assim acontecer. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Glória a Deus. Morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor. Sabe? Glória a Deus. É lindo esse versículo, não é? Mas eu vou explicar ele palavra por palavra. E dada a palavra de ordem é dada pela boca do Pai. Glória a Para que o Deus. filho fique de pé. A figueira de Deus na terra é Israel. E quem aqui acompanha o conflito árabe israelense sabe do que eu estou falando. As coisas estão se afunilando lá para aquele Oriente Médio. Ninguém mais está se suportando. Qualquer dia desses aquele lugar vai explodir. Mas antes que isso aconteça, você será chamado para se apresentar diante Glória a de Deus. Glória a Deus, eu creio. Pode ouvir um amém por ele? Amém. Dá a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu. Pergunta igual. Qual? Aquele que o anjo disse em Atos 1, o mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, é o mesmo que em breve vai. Glória a Deus. Dá a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu primeiro com alarido. Repita essas palavras comigo, igreja. Alarido. Alarido. Mas o que é um alarido, pastor? Alarido é uma luz tão muito forte. Mas não são todos que escutarão esse alarido. Porque a voz do Messias não vem com brado de angústia e de dor para a igreja. É festa no céu. Glória a Deus. Esse alarido descendente de Abraão. Todo judeu nascido de mãe judia, em qualquer lugar desse planeta Terra que eles estiverem, escutarão esse alarido. Escutarão esse alarido e vão tremer, porque saberão que mataram o verdadeiro Messias. Porque saberão que era para ter esperado o verdadeiro Messias e não esperaram. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor estará do céu com alarido e voz de arcanjo. Quando o arcanjo disparar o toque da trombeta, os mortos ressuscitarão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não entenderam? Vou explicar melhor. Os que morreram antes de nós, em Cristo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus pastores, os profetas, o comunismo que
Não vai dar tempo de discutir. A Bíblia diz que estará dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz que estará dois no alto de uma moinha. E um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz algo que é para fora. Estarão dois deitados na cama. Um será tomado e o outro será deixado. Esse arrebatamento, esse mistério. A Bíblia diz a velocidade que será acontecer. Num abrir e piscar de olhos. A ciência conseguiu ver quanto tempo demora os nossos olhos abrirem e fecharem. 7 milésimos de um segundo. A Bíblia fala de 3 horários diferentes. No alto de uma moinha, geralmente o trabalho é de tarde. No campo, geralmente de manhã. E dormindo à noite. Deus está dizendo para nós, queridos, estejam atentos, eu posso vir a qualquer momento. Glória a Deus. Enquanto subiremos ao alto do céu, esse mundo se transforma numa verdadeira miséria. Carros começam a se chocar nesse mundo afora. Avião sem piloto, sem copiloto, porque toda a tecnologia qualquer um tem. Ele precisa de 100% do homem para subir e 100% do homem para aterrissar. Se o homem for arrebatado, o avião se deitará lá de cima. Muitos que estão aqui não vão subir quando for chamado, porque não respeitam a Bíblia, não respeitam o pastor, não respeitam a igreja, querem ver o que querem, levam a vida lá Deus. Maldizem os pastores. Você pode maldizir o pastor hoje, pode sair dessa igreja e ir para outra agora, mas naquele dia você sentir a falta desse pastor roubo, dessa voz desse pastor roubo. Jesus está tocando nessa terra. Glória a Subindo para o alto dos céus. Esse mundo se transforma numa verdadeira miséria. Subiremos em milhares e milhares, todos cantando um novo cântico. A Bíblia nos ensinou a orar no coração do Espírito Santo. Não é essa oração que nós fazemos no último ano. Pai, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um namorado. Me dá, me dá, me dá. Nós tratamos Deus como empregado. A Bíblia diz que nos ensinou a orar no coração do Espírito Santo. É Maranatá, Maranatá, Maranatá. Significa ora vem, ora Glória a vem. Quando nós chegamos no alto do céu, sentaremos numa mesa linda. João escreveu a mesa em Apocalipse. Quem tiver uma fita médica que começa, ela vai do Oriente até o Ocidente. Na mesa estão sentados todos os salvos. E quem que é o garçom dessa mesa, pastor? Jesus. Ele vai chegar com uma bandeja e falar: está servido, Senhor? Está servido, Senhora? Irmãos, presta atenção em mim. O céu e a terra que hoje existem não mais existirão. Foi Pedro quem disse isso. Que todos os elementos dessa terra dentro de fogo se desfarão. Não fiquem atormentados, não fiquem com medo. Acontecerá uma iminente guerra nessa terra. Sim, senhoras e sim, senhores. Mais de 153 sinais que predizem como exatidão bíblica e histórica. Uma igreja que está sofrendo demais há mais de 2 anos atrás. E ela não pode ficar aqui como se não fica acontecendo. Não tenha pavor, não tenha medo. Antes disso acontecer, você será chamado. Glória a Deus. Que fez por você e te salvou no alto de uma cruz. Mas as suas vestes não podem estar manchadas. As suas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Quando nós chegarmos lá no alto do céu, sentaremos numa mesa linda. Ficaremos com Cristo por um período de 7 anos. Enquanto nós estamos lá no alto do céu, esse mundo está numa verdadeira miséria. O anticristo, Satanás, será associado aos falsos profetas, e ele estará para enganar as nações, e ele vai colocar uma marca na mão direita ou na testa, e aquele que aceitar a sua marca já está condenado. E ele vai tentar colocar a sua imagem dentro do templo de Jerusalém. Ele não quer ser adorado aqui na Aparecida no Brasil, nem em Fátima em Portugal. Ele quer ser adorado em Jerusalém. Mas quando ele tentar colocar
Nós levantamos na mesa, a mesa some diante dos nossos olhos e aparecem milhares de cavalos. Glória a Deus. Um dele maior que o nosso. E quando ele sobe no monte de cavalo lindo, dá para ver umas frases que está escrito na sua coxa direita, que nós vamos olhar para ele. Nós não vamos entender, mas depois nós entenderemos. E como Satanás, ele vai reunir todo o exército e toda a arma ibérica feita pela mão do homem, lá no vale de Jezreel, em Israel, conhecido como Vale do Armagedon. Quando ele reuniu todo o exército e ele tentar dizimar aquele país, Jesus ele volta e abre uma ruptura no céu. Quem teve a visão foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Está escrito lá no livro de Judas, o livro que antecede Apocalipse, Judas 1,14. Eis que veio o Senhor vindo com milhares de seus. Glória a Deus. Ele não diz anjos, ele diz santos. Somos nós. Glória a Deus. Faz tempo que Enoque viu minha fotografia lá. E essa foto está do lado da minha. Glória a Deus. E quando ele volta, as armas feitas pela mão do homem vai ser apontada para Jesus. E ele vai tentar acertar Jesus. Jesus ele volta e ele coloca o primeiro pé no Monte das Oliveiras. E aquele lugar fica maior ainda. E geograficamente falando, aquele lugar não é plano. É um buraco gigantesco. Então quando ele colocar o seu primeiro pé no Monte das Oliveiras, aquele lugar fica maior ainda. E Jesus vai fazer só assim, ó. Vai acabar com os inimigos com o sopro da sua mão. Glória a Deus. Reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Satanás será preso. Mas só vai participar dessa roda do Cordeiro aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Igreja, não é tempo de brincar. Jesus está voltando nessa terra. Glória a Deus. As suas vestes não podem estar manchadas. As suas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. E se as suas vestes não estiverem lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, você não vai escutar o toque da trombeta. O que vai atrair o toque da trombeta no meu ouvido, pastor, é a vontade de ir para lá e a santidade que você vive aqui. As suas vestes não podem estar manchadas. Uma irmã da Colômbia, esses dias, ela teve uma visão e Deus mostrou para ela que Jesus está próximo de voltar. Os anjos estão correndo do alto dos céus e preparando uma grande mesa. A trombeta irá tocar. Aguça o seu ouvido. Precisamos ouvir o toque da trombeta. É lindo pregar de Jesus andando sobre as águas. É poderoso pregar de Jesus multiplicando os pães. É poderoso pregar de ele se transcendendo no Monte Tabor diante de Moisés e Elias na frente do seu discípulo. Eu quero ver se a igreja está pregando que Jesus está voltando nessa terra. A igreja está dormindo, nós temos que despertar, porque Jesus está voltando. Mais de 153 sinais. Quantos sinais? 153. Predizem com exatidão bíblica e histórica. E aquele que estiver com suas vestes manchadas não vai ter o direito de subir do céu. Vocês lembram quando Jesus, com o seu corpo glorificado, ele chega na entrada do céu e o céu está cercado? O céu só entra com uma autorização. E o que vai autorizar você a entrar lá é as suas vestes estando brancas, as suas vestes estando limpas. Se a gente ficar com esse pensamento que a gente não é um só corpo, se a gente não limpa e resgatar aquelas almas que estão perdidas lá fora, e um só pensamento, nós vamos ficar, porque Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? Glória a Deus. E quando nós chegarmos no alto do céu, reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Depois é necessário que Satanás seja solto por um pouco de tempo, mas possivelmente, pelo que as Escrituras dizem, aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, é muito difícil alcançar a sua salvação. O inferno existe, ele é uma coisa real. Esse mundo miserável que nós vivemos, isso aqui é apenas carcaça. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Nós temos que estar preocupados com o que nós vamos viver depois disso. Amém. Porque se nós acordamos todo dia pela misericórdia de Jesus Cristo, e Ele está alertando a sua igreja que Ele está voltando nessa terra. Fale para a minha igreja que eu estou voltando, que não é tempo de brincar, que as vestes têm que estar lavadas e purificadas no seu sangue. Nós temos que adorar Jesus em espírito e em verdade, porque Jesus está voltando.
Glória a Deus. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu realmente sou pastor, tá? Eu fui ungido pastor na Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui em Suzano, pelo Bispo Cléber. Ele ia dar uma igreja para mim na Mundial, eu não aceitei, porque eu disse que eu não estava preparado. E ele me ungiu pastor e disse: você está preparado. Eu tenho pregado em muitos ministérios diferentes: São José dos Campos, Arujá, Itaquaquecetuba, São Paulo, 4 cantos de São Paulo já fui pregar. Milhares de lugares eu tenho pregado. Sábado agora, dia 8, eu fui convidado para pregar no 13º Congresso de uma vigília que vai reunir 60 pastores do Grande ABC. E eu fui o filizado dos 6 pastores da noite pregar. E Jesus falou: pregue a minha vinda, porque eu estou voltando. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. E repita essa palavra comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero escutar o toque da trombeta. Não esqueça de mim, Pai. Eu sei que as minhas vestes não podem estar manchadas. Eu te peço, me ajuda a lavar as minhas vestes. Me ajuda a ser um ser humano melhor. Eu quero participar da boda do poder e ser servido pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uma palma para essa mão. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Quero agradecer o diácono Altair. Ele disse que estava no propósito de oração. E quando Jesus te chama, o que ele falou que tem que ir. Aqui não é o homem, como diz lá em João 3,30, que eu me esvazie para que o Senhor possa ser grande. Amém? Glória a Deus. Vamos despertar a igreja, porque Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Já? Glória a Deus. Amém. Então, amados, eu estive orando, né? Porque quando a gente pensa em fazer uma reunião, um culto para o Senhor, esse culto ele tem que ter adoração através do louvor, ele tem que ter a ministração, a oferta, e tem que ter a palavra, né? E o pastor Daniel, igual ele falou, o pastor do ministério, está com a gente aqui, auxiliando, nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Glória a Deus pela comunhão, a igreja Dani, que estão conosco. E nós realmente precisamos, amados, nós precisamos buscar e precisamos querer
encurralar e disser, não, você tem que fazer, aí quem sou eu para dizer não para o Senhor? Mas quero ficar aqui servindo ao Senhor, mas eu quero buscar de Deus, para mim ter a autoridade de Deus, do Espírito Santo de Deus, para eu poder fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela não se limita dentro da casa de Deus. Aqui é muito mais fácil servir a Deus, mas difícil é lá fora, difícil é no nosso trabalho, difícil é na nossa escola, no nosso dia a dia. A palavra que o pastor trouxe hoje, tenho certeza que é de Deus. Ele até comentou comigo a respeito do que ele estaria trazendo. Eu falei, pastor, deixe o Espírito Santo falar através da sua vida, porque eu tenho propósito de oração e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a palavra que o corpo do obreiro precisa ouvir. Então, tenho certeza que Deus falou com você. Deus mais uma vez nos despertou a ponto da gente ficar atento, porque não é porque a gente faz a obra, faz parte de alguns ministérios na casa do Senhor, que nós já somos salvos. Salvos é aqueles que realmente estão preparados, atentos para ouvir o barulho da trombeta. Porque aquele que não ouvir vai ficar. E a gente sabe que dentro das igrejas, não só membros, mas também obreiros, se não deixar, fica também. Porque nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. Aqui, amados, é igual eu acabei de falar, é fácil, mas muito difícil para a gente é ficar quando a gente está lá fora, no local onde ninguém nos conhece, onde a gente está diante de um pessoal estranho. E de que forma que nós nos comportamos? Será que nós vamos de testemunho diante de Deus que nós servimos a Ele, que nós estamos preparados para subir quando Ele nos buscar? Então, nós temos que realmente ficar atentos. Eu preciso aproveitar a oportunidade, né, que tem boa parte dos obreiros para passar alguns recados, tá, amados? Primeiro, essa reunião não é para que você diga, não, eu já participei de uma reunião de obreiro, eu preciso ir na sede. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, amados? O Ministério Paz e Vida, ele faz uma reunião por mês, logo na próxima segunda-feira, depois da Santa Ceia, e todos os obreiros, todos aqueles que fazem a obra, é necessário ir para a sede, porque lá é onde nós somos ministrados acerca da obra de Deus, e lá é onde nós recebemos a unção de Deus, para diácono, evangelista, então é lá que você vai receber a unção de Deus. Então, não pense, se tiver tudo bem de uma reunião que a gente está fazendo, não precisa ir na sede, você precisa também comparecer na reunião da sede. Amém? Amém. Fiquem atentos na sua escala. Você que faz a obra na nave, você que faz a obra no louvor, qualquer ministério da casa do Senhor, fique atento, honre ao Senhor, seja prudente, faça com amor, não desanime. Situações difíceis tem, virão ainda, se de repente você ainda não foi afetado por uma situação difícil, mas não é precisando isso para a sua vida, é porque aqueles que servem a Deus são adotados. Então não desanime, não baixe a sua cabeça, saiba que você foi escolhido por Deus, não vai ser mal. Glória a Deus. E Deus poderia